Se neste momento da sua vida, você sente que existe um peso grande demais sobre os seus ombros. Se existem noites em que o silêncio da madrugada parece mais pesado do que qualquer problema. Se há momentos em que você olha para o futuro e sente medo do que pode acontecer. Então pare por alguns segundos. Agora, respire profundamente, porque talvez este momento não seja apenas mais um vídeo que apareceu diante de você. Talvez seja exatamente o momento em que sua alma precisava ouvir estas palavras. Existem fases na vida em que tudo parece incerto. Situações aparecem de repente. Problemas que você nunca imaginou enfrentar começam a surgir. E pouco a pouco, o coração começa a ficar cansado. A mente começa a se encher de perguntas. Perguntas que parecem não ter resposta. Quem vai me ajudar? Quem vai cuidar de mim? Quem pode me proteger quando tudo parece desmoronar? Essas perguntas não são novas. Milhares de anos atrás, pessoas também fizeram exatamente essas mesmas perguntas. Homens e mulheres que enfrentaram guerras, perdas, medos, incertezas. E no meio dessas lutas, surgiu uma declaração de fé que atravessou séculos. Uma declaração que fortaleceu reis, que sustentou pessoas no deserto, que trouxe esperança para quem achava que estava sozinho. Essa declaração está no Salmo 121. Antes de ouvir essas palavras, faça algo simples. Se puder, feche seus olhos por alguns segundos. Respire lentamente. Deixe o coração se acalmar. Porque estas palavras não são apenas versos antigos. Elas são um lembrete de que existe alguém cuidando de você, mesmo quando você não percebe. Agora ouça estas palavras que atravessaram gerações. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Essa pergunta carrega algo profundo, porque quando a vida aperta, quando os problemas aumentam, quando a força parece acabar, todos nós procuramos socorro. Todos nós procuramos ajuda. E então vem a resposta que muda tudo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pense nisso por um momento. O Deus que criou cada estrela do universo. O Deus que sustenta o mundo inteiro. O Deus que conhece cada detalhe da criação. É o mesmo Deus que conhece você. Ele conhece sua história. Ele conhece suas lágrimas. Ele conhece suas preocupações, mesmo aquelas que você nunca contou para ninguém. E o Salmo continua dizendo algo que traz descanso para um coração cansado. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Isso significa que mesmo quando você sente que está prestes a cair, mesmo quando a vida parece instável, mesmo quando você sente que não tem mais forças, Deus continua sustentando seus passos. Talvez você não perceba. Talvez você esteja cansado demais para enxergar. Mas mesmo assim, Ele continua cuidando de você. O Salmo 121 continua revelando algo que traz paz para quem vive dias difíceis. Ele diz: aquele que guarda você não dorme. Isso significa que, enquanto você descansa, enquanto você dorme, enquanto você tenta recuperar suas forças, Deus continua atento. Existem batalhas que você nunca viu. Existem perigos que você nunca percebeu. Existem caminhos que poderiam ter levado você para situações difíceis. Mas Deus colocou proteção antes que você chegasse até lá. Talvez hoje você esteja carregando preocupações. Talvez sua mente esteja cheia de pensamentos que não dão descanso. Pensamentos sobre o futuro, sobre decisões difíceis, sobre problemas que parecem grandes demais. Mas o Salmo 121 lembra algo muito importante. Deus não está distante. Ele não se distrai. Ele não esquece aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando as respostas parecem demoradas, mesmo quando você sente que está caminhando sozinho, Deus continua presente. E o Salmo declara algo poderoso. O Senhor é quem te guarda. Guardar significa proteger, significa vigiar, significa cuidar com atenção. Como um pai que protege seu filho, como um pastor que protege suas ovelhas, Deus está olhando por você. Mesmo neste momento, mesmo neste dia, mesmo neste instante,
Talvez você esteja enfrentando um momento de medo. Medo de perder algo importante. Medo de que algo dê errado. Medo de não conseguir superar uma dificuldade. Mas este salmo lembra que a proteção de Deus não depende das circunstâncias. Existe algo que muitas pessoas descobrem apenas depois de atravessar momentos difíceis. A presença de Deus não significa que nunca teremos desafios, mas significa que nunca estaremos sozinhos. O Salmo 121 continua dizendo: o Senhor é a sua sombra, à sua direita. Imagine caminhar em um dia de muito sol. O calor é forte. A luz é intensa, mas existe uma sombra que acompanha cada passo. Ela não se afasta. Ela não desaparece. Ela permanece ao seu lado. Assim é a presença de Deus. Mesmo quando você não sente, mesmo quando sua fé parece pequena, mesmo quando suas forças parecem acabar, Deus continua caminhando ao seu lado. Talvez hoje você esteja lutando com preocupações. Talvez existam situações que parecem fora do seu controle. Talvez sua mente esteja cansada de pensar em soluções que ainda não apareceram. Mas o Salmo 121 declara uma promessa poderosa: o Senhor te guardará de todo mal. Isso significa que nada acontece fora do cuidado de Deus. Nada passa despercebido diante dele. Ele continua dizendo: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Isso significa que Deus acompanha cada passo da sua vida, cada caminho, cada decisão, cada momento. Ele conhece seu passado, ele conhece seu presente, e ele já conhece o futuro que você ainda não consegue enxergar. Se você chegou até aqui neste vídeo, talvez exista algo que Deus quer lembrar ao seu coração. Talvez sua alma estivesse procurando esperança. Talvez você estivesse procurando um pouco de paz no meio de tantas preocupações. E talvez este seja o momento em que você precisa lembrar de algo importante. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece difícil. Mesmo quando as respostas parecem distantes. Mesmo quando as circunstâncias parecem pesadas, Deus continua sendo o seu socorro. O mesmo Deus que sustentou pessoas no passado continua sustentando você hoje. O mesmo Deus que protegeu reis e profetas continua protegendo aqueles que confiam nele. E o Salmo 121 termina com uma promessa que atravessa gerações: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que o cuidado de Deus não termina hoje. Ele continua amanhã. Ele continua no futuro. Ele continua em cada capítulo da sua história. Então, se neste momento seu coração está cansado, se sua mente está cheia de preocupações, se sua alma está procurando descanso, faça algo simples. Agora, respire profundamente. Entregue suas preocupações a Deus. E lembre-se sempre destas palavras: o seu socorro vem do Senhor. Talvez neste momento exista algo que esteja tirando a paz do seu coração. Talvez seja uma preocupação que você não consegue afastar da mente. Talvez seja uma situação que parece não ter solução. Existem momentos na vida em que tudo parece pesado demais. As responsabilidades aumentam, as dificuldades aparecem de forma inesperada, e o coração começa a sentir aquele cansaço profundo que não é apenas físico. É um cansaço da alma. Talvez você esteja enfrentando exatamente isso agora. Talvez existam pensamentos que dizem que você não vai conseguir. Talvez existam medos sobre o futuro. Talvez existam dúvidas que tentam enfraquecer sua fé. Mas o Salmo 121 continua sendo um lembrete poderoso de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Ele continua sendo o mesmo Deus que sustenta, o mesmo Deus que protege, o mesmo Deus que guia. E muitas vezes o socorro de Deus chega de formas que nós não esperamos. Às vezes ele chega através de uma nova oportunidade. Às vezes ele chega através de uma porta que se abre. Às vezes ele chega através de uma força que surge dentro do coração quando tudo parecia perdido. E às vezes ele chega exatamente assim, através de uma palavra que você precisava ouvir. Talvez você tenha aberto este vídeo apenas por curiosidade. Talvez tenha aparecido
na sua tela por acaso, mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. Ele conhece cada luta, cada preocupação, cada lágrima silenciosa. Nada passa despercebido diante dele. O Salmo 121 nos lembra que Deus não apenas observa a nossa vida, Ele cuida dela, Ele protege, Ele guarda, Ele acompanha cada passo da nossa caminhada, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando nossa fé parece pequena. Deus continua trabalhando, Ele continua preparando caminhos, Ele continua abrindo portas, Ele continua colocando proteção onde nós nem conseguimos enxergar. E talvez hoje seja um desses momentos em que Deus quer lembrar você de algo muito importante. A sua história ainda não terminou. Aquilo que hoje parece impossível, não é impossível para Deus. Aquilo que hoje parece uma grande montanha pode se tornar um testemunho no futuro. Porque muitas das maiores vitórias começam exatamente nos momentos em que tudo parece perdido. É nesses momentos que a fé cresce. É nesses momentos que o coração aprende a confiar. É nesses momentos que descobrimos que Deus é maior do que qualquer problema. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém entende. Talvez você esteja carregando um peso que poucas pessoas conseguem perceber. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E o Salmo 121 continua ecoando como uma promessa viva para todos aqueles que colocam sua confiança nele. O meu socorro vem do Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de fé, uma declaração que muda a forma como enfrentamos a vida. Porque quando entendemos que o nosso socorro vem de Deus, nós percebemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos entregar nossas preocupações, podemos entregar nossos medos, podemos entregar nossas angústias e confiar que Deus está cuidando do que está além do nosso controle. Talvez você não veja ainda a solução, talvez o caminho ainda pareça difícil, mas continue confiando, continue acreditando, continue caminhando, porque Deus continua sendo o seu socorro. Ele continua sendo o seu refúgio. Ele continua sendo aquele que guarda sua vida. E se hoje você precisava de um sinal de esperança, considere estas palavras como um lembrete. Deus ainda está cuidando de você. Amém.